A pandemia do novo coronavírus trouxe para os brasileiros mudança de hábitos, mas mudança também no vocabulário. Isolamento vertical e isolamento horizontal são expressões frequentemente usadas por profissionais de saúde, autoridades públicas e também pelos cidadãos, que precisam saber se devem ou não ficar em casa. No Câmara Debate, que começa agora, eu trato da flexibilização do isolamento social, que já é uma realidade em cerca de 10 estados brasileiros. Eu recebo para esse debate os deputados Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, e Coronel Girão, do PSL do Rio Grande do Norte. Senhores, obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse tema que, como eu falei na abertura, a gente ouve falar todos os dias, frequentemente, no noticiário, a gente lê, a gente ouve, o tempo todo falando sobre isso. E, deputado Mário Heringer, eu começo com o senhor. A gente vê basicamente dois grupos em torno desse tema, né? Os infectologistas, que defendem cautela nesses planos de abertura, de retomada das atividades, e as pessoas que têm uma preocupação justa, com a questão econômica, que acham que esse achatamento da curva já sinaliza que pode haver a flexibilização e a retomada progressiva das atividades econômicas. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse tema. Bem, Maristela, é um prazer estar aqui com você e com a presença aí, o debatedor General Girão. Prazer estar aqui também. Eu acho que essa coisa não pode ter essa dicotomia, não pode ser essa separação. Eu, particularmente, como sou médico, eu estou do lado dos infectologistas. Mas eu também, como sou político, eu também tenho que considerar as relações diferentes que tem dentro desse processo. O que acontece hoje, e eu posso dizer com toda tranquilidade, é que nós não estamos tendo, nesse momento, achatamento de curva ainda, porque nós nem subimos a serra ainda, nós vamos subir a serra ainda, nós vamos ter ainda que fazer um sofrimento para que nós possamos saber que nível que nós estamos e onde estamos. Eventualmente, algumas cidades do interior ainda não foram atingidas por esse vírus. E o Brasil não é um país do tamanho da Itália, da França, da Espanha ou dos Estados Unidos. Aliás, desculpa, os Estados Unidos não está bem nesse negócio, e da Inglaterra. Nós somos um país continental. Então, nós temos esses países todos dentro de uma conjuntura e essa contaminação nossa, ela vai ser por contiguidade e num tempo diferente. Nós vamos ter pico em São Paulo, pico no Rio, pico no Ceará, como está tendo, enquanto outros estados não têm esse pico todo. Mas esse pico poderá chegar a todos os estados. Então, eu acho de bom senso que nós continuemos mais um tempo, porque nós tivemos a oportunidade de começar cedo a nossa quarentena. O que está nos segurando até agora é isso, porque eu não vi, e aqui não é ataque a nenhum governo, nem estadual, nem federal, de estado nenhum, eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, aproveitar esse tempo e se prevenir de maneira adequada para que nós não tenhamos problemas maiores. Nós poderíamos há muito mais tempo ter comprado equipamentos de proteção individual, poderíamos ter muito mais tempo ter comprado os respiradores, nós poderíamos ter feito, não fizemos. Nós tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos. Então, particularmente, eu acho que essas decisões deverão ser tomadas setorialmente, de tempo em tempo, baseado na informação, que eu perfeitamente sei que vai morrer muita gente, já está morrendo muita gente. Nós temos uma subnotificação no Brasil, não por culpa de ninguém, é porque o Brasil não tem uma estrutura organizada para fazer essas notificações adequadamente. Então, o que acontece nesse momento para a gente é exatamente que nós precisamos de pensar que caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos ter calma e não vamos fazer besteira. Deputado General Girão, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a essa questão do isolamento, se já é de fato o momento de flexibilizar esse isolamento, qual a sua avaliação? Uma boa tarde a todos aí, prazer, Maristela, doutor Mário, também nosso deputado aí de Minas Gerais. Eu estou com vontade de tomar um cafezinho com pão de queijo aqui antes de responder a pergunta, mas vamos aqui ao questionamento. Primeira coisa que eu acho é o seguinte: a gente aprende muito quando você abre discussões sempre sadias para buscar respostas àquilo que a gente está enfrentando.
Eu morei no exterior, eu sou nordestino, morei muito tempo na Amazônia também, sou um cara que conhece bem o Brasil por conta da atividade militar. Então, nós sabemos que existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Agora, nesse problema da pandemia do Covid-19, nós descobrimos que alguns locais estão com uma situação muito mais grave do que outros. E isso daí é que me leva a, primeiro, a pandemia, a quantidade de infectados, a quantidade de óbitos, isso não é uma equação matemática. Eu concordei muito com o que o doutor Mário falou, não é equação matemática. A gente vai ter ainda, chegando no ápice da curva, e vamos ver quanto tempo vamos ficar nessa parte mais alta, e depois a tendência é regredir, porque mais gente estará infectada e mais, assim como eu também, eu acredito sim com anticorpos para poder reagir a novas mutações do vírus que venham a surgir. Agora, não dá, eu peço desculpas aí se eu estou discordando de alguém, sempre é bom a gente discordar. Não, mas, é a natureza do parlamento essa. Pois é, eu acho que é exatamente na soma dos contrários que a gente chega a uma solução melhor para o todo, né? Então, nós não podemos parar totalmente o Brasil. Antes de ontem, melhor, quinta-feira passada, eu estive aqui no Palácio Planalto, tem lá um centro integrado de operações de enfrentamento ao Covid-19. Uma situação bem montada, coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, com todos os órgãos federais, todas as estruturas do governo estão presentes lá, inclusive a estrutura de inteligência, e eles estão levantando esses dados. O que foi apresentado para nós na final da tarde de quinta-feira, e que são números agora de ontem, 1.470, mais ou menos, municípios do Brasil, dos 5.570, que estão com casos de notificações do Covid-19. O total de óbitos, veja bem, eu sou militar por raiz, vou morrer militar, se Deus quiser, se Deus assim me permitir. Eu sempre procurei salvar as vidas dos meus subordinados, preservar as vidas deles. Nós corremos muito risco em várias missões, mas não tive nenhuma morte nas minhas mãos por conta de uma atitude, uma ordem que eu tenha dado, tá certo? Então, eu valorizo uma vida que seja possível, eu valorizo. Então, eu não quero supervalorizar de maneira nenhuma, nem menosprezar a possibilidade de salvar vidas, mas nós precisamos fazer com que, por exemplo, os empregos sejam mantidos, com que a depressão, que é um fenômeno natural de quem está em isolamento, possa ser diminuída, que o ensinamento, que o conhecimento possa ser chegado também. Então, eu sou assim, a favor de que continue havendo isolamento, mas que esse isolamento seja específico e seja tratado de maneira técnica e científica. Deputado Marerige, o senhor começou, na sua primeira fala, o senhor falou da grande variedade que existe num território continental como é o nosso. Mas quando a gente observa os critérios utilizados por esses estados que estão flexibilizando o isolamento, a gente observa que tem estados que liberam lojas de móveis eletrodomésticos, outros liberam óticas e salões de beleza, concessionários de veículos, armarinhos e academias. Especificamente academia, já há quem diga que a academia é um local que não deve ser liberado tão cedo, porque a capacidade de transmissão dentro de uma academia de ginástica, onde todo mundo pega nos aparelhos e respira e transpira muito, é muito elevada. Essa multiplicidade de critérios, por si só, já não é um fator de insegurança? Bem, Maristela, eu não queria entrar dentro desse assunto dessa maneira, mas me perdoe os ouvintes, o meu companheiro, meu colega de parlamento, General Girão, mas o que está faltando aí, General Girão sabe disso, que foi uma pessoa que a vida inteira passou treinando para comandar. Quero aqui deixar um abraço para ele, porque teve um amigo meu paraquedista que o conheceu quando major e falou, gosto muito dele, ele foi meu comandante e tal. Então, um abraço, Girão. Eu quero, nesse momento, te dizer o seguinte, falta um comando central, falta uma organização que não permita que todos falem do seu jeito. O que aconteceu com o nosso presidente na negativa da existência da problemática do coronavírus, criou essa posição multifacetada que cada governador meteu o seu bedelho com o seu assistente na área de saúde
todos eles, na melhor das intenções, não estou aqui querendo sacanear, desculpa o termo, mas eu não estou querendo aqui maltratar nenhum deles, mas cada um fez do seu jeito. E isso para a sociedade é muito ruim, porque quando as pessoas escutam essas informações na televisão e no rádio, elas escutam de maneira diversa, elas escutam falando do Amazonas, que a situação do Amazonas não serve hoje de maneira nenhuma como exemplo para Minas Gerais, que é o meu estado, que está muito menor a problemática. Mas se deixar Minas Gerais de qualquer maneira, daqui a pouco nós podemos virar. Então, a gente precisava de um comando central, nós precisamos de um comando de inteligência, um comando que fizesse uma análise global, que assistisse de uma maneira como se estivesse num drone de cima, vendo todo o cenário, exatamente para comandar. É assim que o general Ulisses fazia na antiguidade. Enquanto o Leônidas ia lá para frente da batalha dar suas pancadas e suas espadadas, o Ulisses pensava, nós precisamos de um Ulisses nesse comando, nós precisamos de um general de comando. E, infelizmente, digo, porque convivi com o deputado Bolsonaro na Câmara, nunca tive problema nenhum com ele, infelizmente, o presidente não está botando essa condição de maneira que ele possa garantir essa certeza para o povo brasileiro que tem um comando central. Deputado General-Geral, quando a gente fala de comando central, e o senhor que é militar e também mostra orgulho disso, a gente fala sempre em diagnóstico e análise de cenário, identificar efetivamente o que está acontecendo. E esse foi exatamente o discurso do ministro Nelson Taixe quando ele entrou, quando ele assumiu, ele disse que o Brasil precisaria fazer teste em massa para ter realmente consciência do cenário que se encontra, para a partir daí montar uma estratégia de afrouxamento, de flexibilização ou não do isolamento. A gente observou recentemente que o Distrito Federal começou a fazer isso com um grupo específico de pacientes que já estavam doentes, já mostravam sinais de gripe há alguns dias, esse grupo vem sendo testado. E o que se observa é que existe um número maior, bem maior do que se sabia, de pacientes com coronavírus. Mas a gente sabe que essa realidade de testagem em massa está longe de ser o restante do Brasil. O que precisa ser feito efetivamente para ter esse cenário, esse diagnóstico, e a partir daí ser definida a estratégia correta? Ok, muito obrigado, Maristela. Eu queria começar mostrando isso daqui. Ó. Esse é o símbolo do curso de mestre de salto da Brigada Paraquedista, o deputado Bering, que pode depois falar aí com um colega dele aí, que me conhece também, que eu transmito um abraço também de volta. Mas deixa eu primeiro fazer um ponto aqui. A nossa Constituição Federal, apesar de sermos uma federação, ela, na própria leitura da Constituição, ela deixou margem a que haja uma autonomia muito grande em diversas áreas do processo decisório para os governadores e prefeitos. Eu sugeri ao presidente Bolsonaro que tem um instrumento na Constituição, que é o Conselho da República, que deve ser, sim, nomeado, deve ser, sim, reunido para discutir problemas que envolvam, sim, a estrutura do poder, a estrutura decisória do poder. Acredito que ele deve estar pensando na convocação do Conselho da República, mas deixa eu fazer um outro contraponto. Eu estive no Centro Integrado de Operações de Segurança em enfrentamento ao Covid-19. Lá existe, sim, esse comandamento, não por uma cabeça única. Lá todos os ministérios estão atuando de forma conjunta, tá certo? Então, as informações que estão chegando lá, tanto na parte de inteligência quanto nas informações técnicas, até mesmo informações científicas que possam estar chegando à Anvisa, a Anvisa também está recebendo, o Conselho Federal de Medicina também. Então, isso é importante. É o Brasil agir como um todo para buscar soluções para o todo do país, tá certo? Agora, vamos à pergunta especificamente. Os testes começaram a chegar. A logística desses equipamentos, desses materiais chegarem no Brasil, ela não está fácil, porque grande parte dos países que produziam ou por onde tem que passar os aviões que vão buscar esses equipamentos, esses testes, esses países estão com o espaço aéreo fechado. Então, a logística de liberação de um avião que vai sair da China ou da Coreia do Sul ou da Índia, trazendo testes para o Brasil, é uma coisa incrível, tá certo? Então, a logística não está fácil. Todo mundo realmente foi pego de surpresa, mas eu acho que a surpresa maior
foi na área científica brasileira. Nós deixamos muito tempo para trás em relação a priorizarmos a busca de soluções na ciência brasileira e talvez também na área da saúde. Nós já tivemos recentemente, e ainda convivemos com a neutralização, de uma crise sem tamanho na segurança pública. Agora, a crise é na saúde. Talvez agora, ao invés de construir estádios, que hoje estão sendo usados para colocar hospitais de campanha, a gente tem que construir hospitais, aparelhar esses hospitais. Tá certo? Então, os testes, eu acredito que eles já estão sendo comprados. Eu não tenho aqui os valores não, da quantidade de testes que estão sendo comprados, mas essa aplicação dos testes em massa é sim uma estratégia do ministro Nelson Tate, e eu acho que vai ser aplicada em breve aqui em todas as regiões do Brasil. Deputado Marerige, eu tenho 2 minutinhos só de programa, então eu queria dividir isso 1 minuto para cada um. O deputado General Geral chamou a atenção para um ponto que foi chamado a atenção também no Reino Unido. O primeiro-ministro, quando saiu do hospital, ele ressaltou muito o trabalho das pessoas que o atenderam no hospital, a importância disso. Só acho que esse momento vai ser importante para as pessoas darem efetivamente valor e atenção para o SUS, que foi uma grande coisa colocada pelos constituintes do Brasil e que é o maior sistema público de saúde do planeta. Do mundo. Maristela, obrigado pela oportunidade que você me deu, me fazendo essa pergunta, porque eu estava aqui pensando que o meu encerramento teria que ser dentro desse contexto. Nós temos o melhor sistema público de saúde do mundo, que faltam recursos e nunca foi levado a sério por governo nenhum, porque saúde só dá voto na época da eleição, mas depois disso todo mundo esquece. Eu sou médico e sempre advoguei e briguei pela saúde do Brasil. Nós temos hoje que reconhecer esses profissionais maravilhosos que estão enfrentando essa pandemia, mas não é só batendo palma e fazendo homenagens. Nós temos que reconhecer de maneira que eles tenham dignidade na vida, que eles tenham dignidade para suas famílias, que eles possam dar dignidade e atendimento digno aos brasileiros que hoje já estão morrendo e ficando nas macas porque não tem nem lugar para ficar e para enterrar. Hoje, e a gente vive uma pandemia, hoje numa reunião chamei de tsunami, porque esse tsunami está lá no topo, ele vai começar a desaguar sobre a gente agora. E quem puder, corra para o alto do morro, evite, se esconda, mas saiba que mesmo com o tsunami vindo, vai ter um monte de gente lá embaixo. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, seguranças, recepcionistas, fisioterapeutas e todos mais. General Girão sabe disso, estou aqui vendo ele assentir com a cabeça, eu tenho certeza que ele pensa exatamente como eu, que nesse momento nós precisamos de rever a nossa maneira de ser e que nós saiamos dessa pandemia com a visão mais empática, com a visão mais do coletivo, com a visão de Brasil. Deputado General Geral, em relação ao SUS, eu queria que o senhor acrescentasse também um pouco de um aspecto que o senhor começou a falar, que é o investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, porque esses profissionais eles precisam de todas essas condições, mas eles precisam também de ter o apoio da pesquisa, de uma pesquisa de qualidade, que se dá, sobretudo, dentro das universidades públicas. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço também. É um prazer de conviver aí com o Dr. Mário Berger e dizer o seguinte, vários profissionais, além dos profissionais da área da saúde também, atuam, né, limpeza urbana, o pessoal da segurança pública, da defesa. Não sei se vocês sabem, as Forças Armadas estão com um efetivo muito maior empregado no combate ao Covid do que foi empregado na Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, o Brasil abraçou a missão, tá certo? Independente de qualquer outro discurso, é uma realidade e a gente tem que enfrentar isso aí juntos. No tocante à parte da pesquisa, você tem razão, as manchetes estão sendo colocadas também têm razão. O Brasil desconsiderou a busca de respostas científicas para muita coisa. Nós temos setores de excelência, né, na parte de vacinação, mas nos resguardamos, ficamos deitados em berço esplêndido durante um certo tempo e agora talvez o Brasil, o país, vá acordar assim, para que a gente possa ter aqui capacidade de produção de equipamentos de alta tecnologia também, não só na parte de biomedicina, mas também na parte de equipamentos em si, e que a gente possa ter uma resposta como país. A capacidade de mobilização nossa foi testada e, inicialmente, ela não correspondeu. Assim como também não correspondeu nos Estados Unidos da América. Por quê?
porque lá eles acharam mais conveniente ficar comprando equipamentos de proteção individual da China, porque lá é muito mais barata a mão de obra. Descobriram que o país tem que ter um mínimo de capacidade de mobilização. Esta é a mensagem final que eu deixo. Nós precisamos, sim, o SUS é um grande programa, é o maior do planeta, sim, e a gente precisa melhorar mais a capacidade do que gira em volta do SUS, né? Aquilo que orbita em torno do sistema de saúde, para que nós não fiquemos mais dependendo de máscaras que venham de outro continente, né? Tão distante do nosso. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Estamos sempre à disposição. No Câmara Debate, que termina agora, eu conversei com os deputados Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, e deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, sobre flexibilização do isolamento social. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá!